Graça e paz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Esses sacerdotes, eles tinham uma influência especial. Frequentemente eram parentes próximos do sumo sacerdote. O capitão da guarda do templo comandava os soldados que ficavam ao redor do templo para assegurar a ordem. E os saduceus eram membros de uma pequena, porém poderosa seita religiosa judaica que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles foram os líderes religiosos que obtiveram lucros financeiros por cooperarem com os romanos, irmãos. Então eles tinham interesse financeiro, inclusive, para que as coisas continuassem da maneira que eram. A maioria daqueles que planejaram e executaram a prisão e a crucificação de Jesus fazia parte desses três grupos. No versículo 2, chegavam, os sacerdotes, o capitão e os saduceus ressentidos, porque Pedro e João ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E aí então os prenderam os apóstolos, recolhendo-os ao cárcere, à cadeia, até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, irmãos, Pedro e João, eles estavam falando ao povo durante a oração do período da tarde. Havia oração, manhã, tarde, e os saduceus, então eles rapidamente investigaram. Por eles não acreditarem, os saduceus, na ressurreição, eles ficaram transtornados com o que os apóstolos falavam. Porque Pedro e João refutavam uma das verdades fundamentais dos saduceus. Desse modo, ameaçaram a autoridade deles, saduceus, como mestre perante o povo. Embora a nação judaica, irmãos, estivesse sob o comando romano, os saduceus tinham poder quase limitado sobre o templo. Por isso, prenderam Pedro e João apenas por ensinarem algo que não estava de acordo com as convicções deles. Prosseguindo então no 4. Muitos, porém, apesar de eles serem presos, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Ouviram que palavra? De que Jesus foi morto e ressurgiu, de que Jesus é o único que pode nos ligar a Deus. Muitos, versículo 4, porém dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Houve uma conversão de quase 5.000. Por ouvirem as boas novas por parte dos apóstolos. Mas nem sempre, irmão, compartilhar as boas novas
nos levará à prisão, nem sempre, como ocorreu com Pedro e João. Isso não deve ser um desestímulo. Mas é preciso que saibamos que corremos risco ao tentar levar o conhecimento de Cristo a outras pessoas. E essa convicção é importante nós saber que ao tentar levar a palavra do Senhor nós corremos risco, sim. Risco de ser mal compreendido, risco de ser açoitado. Em alguns países desse nosso planeta Terra, cristãos são mortos por se declararem cristãos. Nós vivemos um país que, apesar dos pesares, ainda é tranquilo para que nós possamos expressar a nossa convicção religiosa. E nós temos que prezar por isso. Nós temos que respeitar a religião dos outros. Nós temos que, quando tivermos oportunidade, como Pedro e João aqui fizeram, anunciar, mas não querer colocar na marra na cabeça dos outros, porque nós cristãos, nós acreditamos que nós somos boca. Quando temos oportunidade, nós falamos, mas nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo. Então, a minha sugestão e orientação baseada na palavra é: respeita o outro, respeita o jeito de pensar do outro, respeita o jeito do outro e ore intercedendo para que o Espírito Santo o convença do erro. É Atos dos Apóstolos, retrata o início da igreja. Eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente, mas nós temos que manifestar o amor de Cristo, irmãos. E a manifestação do amor de Cristo é saber que, ainda que sejamos presos, temos que respeitar o outro, o jeito do outro pensar, e orar para que o Espírito Santo interceda sobre aquela vida, para que traga a verdade para aquela pessoa. Eu oro para que Deus restaure a tua saúde física, fortaleça na alma, e que o Espírito Santo faça-nos entender que é Ele o Deus que convence as pessoas e que nós temos que mostrar para os outros o Evangelho em vida. E pedir intercessão do Senhor, praticar o Evangelho para que as pessoas olhem para nós e vejam que há algo diferente. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém e amém.